O filme começa com um homem de meia-idade chamado Andreas Hansfeld em uma estação subterrânea. Ele percebe um casal ao longe que está se beijando e fazendo barulhos estranhos. O beijo não parece romântico, mas muito estranho e forte. Depois de observá-los por um tempo, Andreas decide que não aguenta mais essa vida miserável e pula nos trilhos do trem. Na cena seguinte, vemos um posto de gasolina abandonado no meio do deserto onde um velho pendura uma placa de boas-vindas. Momentos depois, um ônibus chega lá com Andreas como único passageiro. Ele está inesperadamente vivo e não tem ideia de como veio parar aqui. O ônibus o deixa no posto de gasolina onde o velho o cumprimenta, dizendo que estava esperando por ele. Ele então tira a placa de boas-vindas e se oferece para acompanhar Andreas até sua nova casa. Este ainda fica perplexo, mas entra no carro e eles vão embora. Depois, eles chegam a uma cidade moderna que parece pacífica, mas ao mesmo tempo muito sem vida. O velho deixa Andreas em seu apartamento e lhe entrega as chaves. Ele também conta sobre seu novo emprego como contador, dizendo que é uma empresa muito boa. Andreas então vai para sua casa, que está mobiliada e tem algumas roupas para ele. Olhando-se no espelho, ele se surpreende com sua aparência áspera e decide fazer a barba. Na manhã seguinte, Andreas veste terno e segue para seu primeiro dia de trabalho. Lá, ele é recebido por seu chefe, que o apresenta a alguns colegas de trabalho. A atmosfera do escritório é positiva e todos parecem muito amigáveis. Seu chefe então o leva ao escritório e ainda lhe paga antecipadamente uma parte de seu salário. Apesar disso, Andreas se sente muito vazio e sem entusiasmo por algum motivo. Ele não tem muita clareza sobre seu trabalho, então começa a transcrever alguns documentos em seu computador para matar o tempo. À tarde, Andreas sai para almoçar. Ele se senta em um banco perto de seu escritório e começa a comer. Depois de terminar a refeição, ele retorna ao escritório, mas testemunha algo perturbador no caminho. Um homem pulou de um prédio e ficou preso em uma cerca de ferro. Seus órgãos internos estão espalhados pelo chão, criando uma visão assustadora. No entanto, as pessoas ao seu redor não parecem muito incomodadas. Como se fosse algo normal, os faxineiros também estão tentando retirar seu corpo sem muita preocupação. Andreas não aguenta mais essa visão e vai para seu escritório. Ao olhar pela janela, vê que o corpo já foi retirado e a área limpa, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde naquela noite, Andreas vai a um bar para se embebedar, mas mesmo depois de beber muito não sente os efeitos do álcool. Ele então vai ao banheiro e começa a reclamar, afirmando que o álcool aqui parece estar misturado com água. O homem à sua frente diz que provavelmente não é verdade. Só então, outro homem chamado Hugo fala de dentro do banheiro. Ele concorda com Andreas e diz que tudo aqui tem um gosto insípido, inclusive a comida e o carinho das mulheres. Depois, Andreas segue Hugo para fora do bar e acaba na frente de um porão. Ele ouve uma bela música vinda de dentro, mas não ousa se aproximar da fonte e vai embora. No dia seguinte, Andreas está cortando papel em seu escritório quando de repente fica curioso e corta deliberadamente o dedo. Ele começa a gritar de dor, o que atrai a atenção dos colegas, mas surpreendentemente eles não parecem preocupados e simplesmente perguntam por que ele está sentado no chão. Andreas pede que não toquem nele, mas logo perde a consciência devido à perda de sangue. Ao acordar, ele se vê na traseira de um carro com a mão enfaixada, acompanhado por faxineiros da cidade. Eles o levam para casa e durante a viagem não pronunciam uma única palavra. Quando finalmente chegam em sua casa, Andreas agradece, mas os faxineiros não respondem e vão embora. Mais tarde, Andreas vai ao banheiro e retira o curativo da mão. Para sua surpresa, ele descobre que seu dedo cortado cresceu totalmente, sem nenhuma cicatriz ou marca. Esses estranhos acontecimentos o assustam tanto que ele não consegue dormir naquela noite. Na manhã seguinte, Andreas volta ao posto de gasolina onde o velho coloca outra placa de boas-vindas. Logo chega um ônibus e um homem desce para ser recebido pelo velho. Quando ele vai embora, Andreas decide segui-lo para ver aonde ele vai, mas o ônibus desaparece repentinamente segundos depois, deixando mais confuso do que nunca. Na cena seguinte, Andreas retorna ao seu escritório onde seu chefe o espera. O chefe pergunta se ele está se adaptando bem ao ambiente do escritório e se precisa de cadeiras ou computadores novos. Andreas garante que está bem e o patrão diz que ele pode fazer o intervalo para almoço que quiser. Andreas então vai ao refeitório do escritório e almoça pela primeira vez com seus colegas de trabalho. Ele se dá bem com eles e um deles até o convida para jantar mais tarde. À noite, ele chega na festa e consegue se relacionar com os demais convidados. Ele também conhece uma mulher atraente chamada Anne, que é designer de interiores. Andreas puxa a conversa com ela, perguntando se ela quer sair algum dia. Ela concorda instantaneamente, quase como se estivesse esperando por isso.
Andreas então a leva para casa depois da festa onde eles acabam fazendo amor. Depois desta noite, a vida do nosso protagonista melhora e ele começa a se sentir mais feliz. Ele mantém um escritório e compra um carro de luxo. Seu relacionamento com Anne também se estreita a cada dia e ele ajuda a reformar sua nova casa. Terminadas as reformas, os dois tomam a grande decisão de morar juntos. Porém, depois de algum tempo, Andreas também começa a ficar entediado com essa rotina. Começam a surgir problemas em seu relacionamento com Anne. Ele percebe que não sente nada por ela e mesmo quando fazem amor falta paixão. Uma noite, sem conseguir dormir, levanta-se da cama e decide tomar café, mas não tem gosto, como sempre. Momentos depois, Anne o encontra e pergunta o que ele está fazendo no meio da noite. Ele começa a contar a ela sobre um pesadelo que teve, mas ela o interrompe abruptamente, dizendo que não está interessada na história. Dias depois, Andreas começa a se interessar por uma de suas colegas de trabalho, chamada Ingeborg. Ela é calorosa e tem uma personalidade alegre, ao contrário de sua namorada fria. Um dia, ele toma a iniciativa de convidá-la para sair e, surpreendentemente, ela também concorda. Isso deixa Andreas muito feliz e ele imediatamente liga para Anne para informá-la que chegará em casa tarde esta noite. À noite, os dois vão ver um filme, o que acaba sendo bastante triste. Andreas começa a chorar, mas Ingeborg não se afeta e apenas apoia a cabeça em seu ombro. Ao deixá-la em casa, ele pergunta se ela se sente mal por ele morar com outra mulher. Ingeborg responde que não se importa e os dois começam a se beijar na porta dela. O que eu acabei de fazer? Nos dias seguintes, os dois começam a namorar secretamente e ele parece estar louco por ela. Andreas acaba se cansando de morar com Anne e decide ficar com o amor de sua vida. Uma noite, ele se aproxima de Anne e pede que ela termine o relacionamento. Ele admite que se apaixonou por outra pessoa no trabalho. Surpreendentemente, Anne não se importa e pede que ele saia depois de domingo, porque eles receberão convidados naquela noite. Depois disso, Andreas corre para a casa de Ingeborg no meio da noite com flores. Ele então a leva para sair e a surpreende com um jantar em um restaurante chique. Enquanto comia, ele anuncia que terminou com Anne e sugere que agora eles possam morar juntos. No entanto, Ingeborg não parece muito entusiasmado e diz que não deveria ter feito isso. Ela não achava que o relacionamento deles fosse sério e também revela que tem saído com vários homens ao mesmo tempo. Ao ouvir isso, Andreas fica claramente arrasado, mas finge estar bem. Ele diz que não se importa porque também estava traindo a namorada. Ele então pede a Ingeborg que pare de sair com outros homens de agora em diante. Ela fica um pouco hesitante no início, mas eventualmente concorda. Não porque ela o ame, mas porque o apartamento dela é muito pequeno e ela precisa de um espaço maior. Isso decepciona tanto que ele sai do restaurante sem terminar a refeição. Em seguida, Andreas segue para a estação de trem onde percebe dois casais se beijando de forma estranha. Esta é a mesma cena e local que vimos no início do filme. Exausto de sua vida, ele pula nos trilhos do trem para se recuperar da vida. Mas então, algo estranho acontece. Mesmo que vários trens passem por ele, ele não morre. Apesar de seu corpo ter sido esmagado e seus ossos quebrados, ele milagrosamente se recupera novamente. Depois de várias horas, Andreas se levanta e segue a luz no fim do túnel. Ele manca e chega de volta à cidade onde os faxineiros o encontram. Eles o colocaram no carro e o levaram para sua casa. Quando Anne o vê, ela não fica surpresa ou preocupada com sua condição e, em vez disso, pergunta se ele está disponível para andar de kart neste fim de semana. Sem outra opção, ele aceita o convite e se entrega a esta vida vazia. Uma noite, Andreas está voltando para casa quando tropeça novamente no porão de Hugo e ouve música. Intrigado, ele bate na porta e pede para conversar. Hugo inicialmente fica com medo de deixá-lo entrar, mas depois de algum convencimento, ele finalmente o deixa. Andreas percebe que o porão está cheio de luzes e uma pintura cobrindo um pequeno buraco por onde sai a música. Ele espia e percebe uma lua do outro lado, o que o entusiasma muito. No dia seguinte, no trabalho, Andreas continua pensando no que viu na noite anterior. Seu chefe percebe que ele parece um pouco distraído e pergunta o que ele está pensando. Andreas revela que sente falta do sabor do chocolate quente e do som de crianças brincando. Ele se pergunta por que esse lugar não tem crianças, apenas adultos e idosos. Ao ouvir isso, seu chefe fica um pouco surpreso, mas não diz nada e vai embora. À noite, Andreas retorna ao porão e começa a cavar o túnel com uma furadeira elétrica. Hugo repreende por chamar a atenção e exige que ele vá embora, mas só então sai do buraco um cheiro delicioso de algo delicioso. Isso também entusiasma Hugo, e ele começa a ajudar Andreas a cavar o túnel. No dia seguinte, Andreas retorna ao seu local de trabalho e descobre que foi substituído por alguém que se parece com ele.
Ele questiona por que foi demitido, mas seu chefe explica que esta é uma oportunidade para ele encontrar outro ótimo emprego que o inspire. Nesse ponto, Andrés parece não se importar muito e volta para a casa de Hugo para trabalhar no túnel. Juntos, eles criam um grande buraco de onde emanam música e cheiros agradáveis. Outras pessoas da vizinhança também percebem isso e batem na porta. Eles imploram para ver no que estão trabalhando e prometem não denunciar. Porém, os dois homens os mandam embora, alegando que estão simplesmente consertando um vazamento. Pouco depois, Andrés começa a rastejar pelo túnel e quase chega ao extremo oposto. Lá, ele vê um mundo real com uma casa colorida e ouve crianças brincando ao fundo. Seu braço se estende para dentro de casa, onde ele consegue roubar um bolo que está na bancada da cozinha. Nesse momento, os faxineiros chegam e o puxam pela perna, mas Andrés ainda está com o bolo, que ele devora num piscar de olhos. Ele percebe que é a coisa mais deliciosa que já provou. Em seguida, os dois homens são imediatamente capturados pelos faxineiros. Eles são então forçados a entrar em um carro e enviados para enfrentar as autoridades municipais. Hugo logo é solto, pois não representa uma grande ameaça para eles. Porém, Andrés mantém sua postura e não implora por misericórdia. Enquanto Andrés está sentado no carro, um funcionário chega e informa que todos nesta cidade estão felizes e querem que as coisas continuem assim. Ela diz que eles estão orgulhosos do que conquistaram e pede a Andrés que pare de causar problemas. No entanto, ele apenas fica ali sentado, sem palavras, e é claro que não vai ceder a eles. Após alguma discussão, os líderes da cidade decidem enviar Andrés para outro lugar. Ele é levado novamente ao posto de gasolina, onde o velho o busca. Ele é então trancado à força no porta-malas e expulso de lá. Andrés esbarra e luta por um tempo, após o qual logo perde a consciência. Enquanto isso, na casa de Hugo, os faxineiros são vistos fechando o buraco na cidade. De volta à cidade, vemos que Anne e Ingeborg encontraram novos namorados e vivem felizes. Enquanto isso, Andrés finalmente chega ao seu destino. Ao chutar a porta do porta-malas e sair, ele fica chocado ao se encontrar em um deserto congelado, sem sinais de civilização. O ônibus então parte, deixando-o preso e sozinho para sofrer para sempre neste deserto desolado.